E aí, meu povo, meus futuros aprovados na Polícia Militar, todo mundo aqui ligadinho, tô sentindo falta dessa galera aqui no chat, hein? Vocês estão muito calados. Estão dormindo, né? Aposto que sim. Ó, presta atenção, estamos aqui em estúdio aberto, você já sabe por quê. Há muitas semanas já estamos nessa pegada de estúdio aberto. Já encerramos toda a parte geral do Código Penal e hoje nós vamos iniciar o quê? A parte... Ah, galera chegando aqui muito bem! E agora nós vamos iniciar a parte específica, os crimes em espécie, certo? Começando pelo crime de homicídio. Então, nesse nosso primeiro bloco, você vai ver o crime de homicídio. Beleza, beleza. O Roberto aqui na área, o Alessandro. Fernando falando Rota 360, maravilhoso, né não? O Rota 360 é o caminho para a tua aprovação, com toda a certeza. E quem não adquiriu ainda, tá perdendo é tempo. Cuida na vida, viu? Cuida na vida. Vem fazer parte do preparatório objetivo. Então vamos lá, galera. Vou começar aqui falando do homicídio, como você já sabe. Daqui a pouquinho eu faço o quê? Eu volto aqui e falo mais um pouquinho contigo, beleza? Saia daí não, fique comentando, fique gabaritando, fique compartilhando e principalmente deixando o like, porque daqui a pouco eu volto para ver quantos likes tem. Massa, até já já. Fala, meu aluno objetivo, professora Lívia Fernandes. Estou aqui hoje para iniciar com você a parte específica do Código Penal, certo? Então, nós vamos iniciar já falando dos crimes, começando com o primeiro crime. Eu quero que você localize aí no seu Código Penal, o artigo 121. Vamos falar do homicídio. Já vou citar uma diferença básica aqui para você, antes de iniciar propriamente no nosso assunto. Ó, crimes contra a pessoa, preste atenção. Caiu no seu edital crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, você tá misturando tudo. Crimes contra a pessoa, vou te explicar por aqui mesmo. Crimes contra a pessoa é espécie, certo? Da qual decorre o quê? Crimes contra a vida, os crimes contra a honra, lesão corporal, você tá lembrando disso, não é? Então, crimes contra a vida é somente uma das espécies que compõe o quê? Os crimes contra a pessoa, certo? Quando eu falo em crimes contra a vida, que é o que nós vamos iniciar na aula de hoje, crimes contra a vida, eu quero que você localize aí, ó, eu quero que você identifique que eu posso ter o cometimento de qualquer destes crimes. Ou eu tenho um homicídio, certo? Essa é a classificação dos crimes contra a vida. Homicídio. Ou eu posso ter ainda, ó, instigação, auxílio ao suicídio, instigação, auxílio, né, ao suicídio ou à automutilação. Eu posso ter um infanticídio e eu também posso ter as modalidades do crime de aborto. Então, essas são as divisões, são os crimes que compõem os crimes contra a vida, certo? Aqui iniciando no artigo 121, aqui nós temos o artigo 122, 123 e o artigo 124 em diante, vai até o 128, beleza? Outra coisa, antes de iniciar falando do homicídio, já grave aí para a sua prova. Crimes dolosos contra a vida. Crimes dolosos contra a vida, certo? Crimes dolosos contra a vida são de competência do Tribunal do Júri, certo? Sejam eles tentados ou consumados. Pode ser tentado ou consumado, o que não pode ser é culposo. Se for culposo, não, mas a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. Cuidado, por exemplo, com o crime de latrocínio. Por quê? Você vai ver lá na parte dos crimes contra o patrimônio que nós temos o roubo com resultado morte, também conhecido como latrocínio. Latrocínio é crime contra o patrimônio, então por mais que eu tenha um resultado morte, ele não se encaixa aqui num crime doloso contra a vida. Consequentemente, não vai para o tribunal do júri, certo? Muito cuidado com essa regrinha quando eu falo, por exemplo, de competência. Entendido essa parte, vamos começar. Vamos falar sobre o crime de
Homicídio, ó, vamos falar sobre o crime de homicídio. Primeiro crime aí estabelecido no Código Penal, você já localiza o seu artigo 121 e vamos falar sobre ele. O que eu quero destacar para você sobre o homicídio? Vou ler aqui para ti o caput do artigo 121 e você me acompanha. Ó, 121 fala o seguinte: matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Somente isso. Quando eu falo matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos, eu quero que você saiba que essa primeira parte aí irá compor o que eu chamo de homicídio simples, certo? Eu tenho aqui a ideia do homicídio simples. Esse homicídio que está no caput, na cabeça do artigo. Artigo 121 caput fala do homicídio simples. É somente matar alguém. E eu tenho aqui também uma penazinha bonitinha de reclusão de 6 a 20 anos. Professora, reclusão de 6 a 20 anos. É importante que eu memorize pena, reclusão de 6 a 20 anos. É importante que você memorize causas de aumento, de diminuição de pena. A pena em si somente se a sua banca ela cobrar, certo? Se ela tiver essa característica de cobrar. Outra coisa que eu quero que você dê destaque aqui ao homicídio é o seguinte: eu tô falando de uma situação subsidiária, ou seja, é um crime subsidiário. Como assim, professor? É um crime subsidiário? Eu não entendi. Seguinte, o homicídio será simples sempre que não for qualificado, sempre que não tiver outra causa de diminuição de pena, vai ser simples. Então, primeiro você analisa o quê? Será que eu estou falando de homicídio qualificado? Será que eu estou falando de homicídio privilegiado? Se eu não estiver falando de nada disso, o homicídio será o quê? Simples, entendeu? Então, o homicídio simples, ele é feito por exclusão. É o soldado de reserva. Você vai imaginar, por exemplo, um jogo de futebol, onde eu tenho aqueles jogadores que estão ali nas cadeiras de reserva. Eles só jogam quando? Quando o titular não joga, não é isso? Quando o titular sai. É exatamente essa situação do homicídio simples. Eu só vou ter esta modalidade quando o crime não for de outra, né? Não for qualificado, não for privilegiado. Professora, vou fazer aqui, puxar aqui somente um pouquinho lá para a legislação extravagante. O homicídio simples pode ser considerado crime hediondo? Preste atenção. O homicídio simples, eles anota aí, tá certo? Não vou nem colocar aqui no quadro. Você estuda isso comigo também em legislação extravagante. O homicídio simples somente será considerado crime hediondo quando ele for praticado em ação típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Você abre lá a Lei de Crimes Hediondos, a 8.072, e você encontra já no comecinho essa informação. Só será hediondo o homicídio simples se a sua banca cobrar que ele foi praticado em ação típica de grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Se nada a banca fala sobre isso, certo? Ele não será, em regra, um crime hediondo. Beleza? Maravilha? Muito bem. Encerrada essa primeira explicação referente ao homicídio simples, eu quero que você abra lá no parágrafo 1º. Vamos ver a regra do homicídio privilegiado. Vamos lá. O parágrafo 1º, ele vai trazer a regra do homicídio privilegiado. Quando é que eu vou ter, professora, o homicídio privilegiado? Vou ler aqui para vocês, você me acompanha. Parágrafo 1º fala o seguinte, ó. Se o agente comete o crime impelido por relevante valor moral ou social ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Presta atenção. Eu vou ter o homicídio privilegiado na seguinte situação. Quando eu estiver falando de um relevante valor, relevante valor moral ou relevante valor social, é o primeiro caso. Professor, o que é isso? Um relevante valor moral ou social? É o seguinte: o que levou a gente a cometer aquele crime é um caso de relevante valor. Não foi uma besteirinha, foi uma causa
de um valor relevante. O que é um relevante valor moral? É aquele valor que é relevante para a figura do agente. Exemplo claro, é relevante somente para ele, certo? Eutanásia. O agente está ali com um parente no hospital, tá certo? Respirando apenas por aparelhos no estado vegetativo. A pessoa está sofrendo, está ferindo a pele por causa da cama ali no hospital e tal. E aquilo ali está deixando o agente muito triste, muito preocupado. O que é que ele faz? Vou amenizar a dor daquela pessoa, vou desligar os aparelhos. A partir do momento que ele desliga os aparelhos, isso é uma eutanásia. Ele matou a pessoa, certo? Já que ela precisava daqueles aparelhos para se manter viva, certo? Se ele matou, eu tenho um homicídio. Porém, esse homicídio dele pode ser considerado o quê? Privilegiado pelo relevante valor. Mas você observa que esse relevante valor foi para a figura do agente. Não foi, por exemplo, para toda a sociedade. Por isso é que eu chamo isso de relevante valor moral. É para a figura do agente. Enquanto que o relevante valor social, você identifica a própria palavra, o significado da própria palavra. Se é social, é um valor que é relevante para a sociedade. Ó, social, você vai lembrar de sociedade. Para todos, certo? Por exemplo, tem um cara que ele estupra mulheres e mata mulheres. Tá? A polícia está atrás desse cara, a sociedade toda está revoltada, todo mundo preocupado, com medo do que pode acontecer devido a essa situação. Aí o agente um belo dia cruza com esse assassino, com esse malucão, certo? Aí o que é que o agente faz? Mata aquela pessoa por um valor que é relevante, mas observa que agora esse valor não é relevante para o íntimo do agente, não é uma coisa subjetiva, é relevante para toda a sociedade. Não deixa de ser um homicídio privilegiado, mas agora por um relevante valor social. Entendeu? Beleza. Mas o parágrafo 1º não traz apenas essas hipóteses para configurar o homicídio privilegiado. Eu tenho ainda o finalzinho, que ele traz o seguinte: relevante valor moral ou social ou sob o domínio. Ó, preste atenção. Eu tenho o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, eu vou colocar o mais aqui, mas você entenda que é logo em seguida o quê? A injusta provocação da vítima. Como é isso, professora? O relevante valor, o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Seguinte, você observa aqui que agora o agente ele está totalmente dominado. Por que eu destaquei essa palavra domínio aqui? Pelo seguinte, você pode se deparar na sua prova com questões cobrando o seguinte, ó. Ah, o agente ele estava sob a influência. Não é influência, certo? Domínio, você até coloca aí, ó, é diferente. Domínio é diferente de influência. Se apareceu que o agente estava apenas influenciado, isso não leva à redução de pena. Professora, mas qual é a diferença? Porque aqui no domínio eu tenho um dolo de ímpeto, ou seja, eu não dei margem para o agente raciocinar, para o agente pensar, para ele analisar. Ele chegou ali, o cara chegou ali, viu a mulher dele traindo ele. Então, sem raciocinar, ele saca a arma, mata o cara, mata a mulher, certo? Dá uma facada. Então, observa que isso daqui ele está totalmente dominado da violenta emoção e eu tenho que ter a injusta provocação da vítima também, tá certo? A vítima estava provocando o agente. Então, não é que ele foi para casa, pensou um pouquinho, raciocinou, depois de meia hora voltou. Se a questão trouxer isso, eu já afasto o domínio. O domínio é ali, na hora, sem raciocinar, certo? Só o finalzinho aqui, vamos reler. O que é que isso ocasiona? O juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, nesse caso, existe a redução de pena, menos 1/6 a 1/3. Por isso é que eu chamo isso de privilégio, porque o juiz, ele reduz a pena do agente, certo? Porque o juiz reduz a pena do agente.
Passando para frente, entendido essas hipóteses aqui, vamos agora falar, sabe de quê? Vamos falar de outra espéciezinha de homicídio. Estou falando do homicídio qualificado. Preste atenção. O homicídio qualificado que está no rol taxativo do artigo 2º, certo? Do parágrafo 2º, sempre vai configurar o quê? Crime hediondo. Privilégio é hediondo? Não. O simples é hediondo? Desde que praticado em ação típica de grupo de extermínio, ainda que é por um só agente. O qualificado sempre vai ser hediondo, certo? Então, vamos lá. Vamos começar falando das espécies qualificadoras do crime de homicídio. Primeiro, acompanha comigo o parágrafo 2º, ele vai falar o seguinte: se um homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, é o chamado homicídio mercenário, tá certo? Ó, já coloca aí. Eu tenho aqui a primeira hipótese do homicídio mercenário ou por outro motivo torpe. Presta atenção. Por que é mercenário, professora? Porque é mediante paga ou promessa de recompensa. Quem pagou deve obrigatoriamente ter a mesma pena de quem recebeu? Não, porque eu tenho que analisar a situação. Às vezes é um pai, por exemplo, ó, às vezes é um pai que teve uma filha estuprada e contratou um matador de aluguel para matar o estuprador. A pena do pai não deve ser a mesma do matador de aluguel, não, certo? Porque eu tenho que analisar o motivo. Homicídio mercenário ou outro motivo torpe. Observa que quando o Código Penal estabelece ou outro motivo torpe, ele abre margem para uma interpretação. Interpretação essa que eu chamo de interpretação extensiva da norma, certo? Não é uma analogia, é uma interpretação analógica. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer motivo que seja assim, mesquinho, repugnante, leva ao cometimento do homicídio qualificado. 2, por motivo fútil. Ó, presta atenção que o motivo fútil não é o homicídio sem motivo. Ele tem um motivo, porém ele é fútil, ele é insignificante. Eu matei a pessoa porque a pessoa tá me devendo 10 reais, certo? Então é um motivo que não levaria ao homicídio. Se a tua banca cobrar que o agente ele matou sem motivo nenhum não é fútil, sem motivo é simples, beleza? 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia. Ó, eu vou falar do veneno, fogo, asfixia ou outro meio insidioso ou cruel. O meio insidioso é aquele que o agente não vê, ele não sabe. Por exemplo, eu dei um copinho de café cheio de veneno, o agente bebeu, é um meio insidioso. Meio cruel é quando ele sabe, quando eu submeto aquele agente a um sofrimento, certo? Se eu estou torturando o agente, mas a minha intenção sempre foi matar, homicídio qualificado, certo? Pelo meio cruel. Se eu queria apenas torturar e o agente acabou morrendo, você responde lá na lei do crime de tortura, certo? Pra frente, a traição, a emboscada, a dissimulação. Olha aqui, ó. Quando eu uso a traição, a emboscada, cuidado. Bancas gostam de cobrar que a premeditação, gera o cometimento do homicídio qualificado. Isso é uma analogia em Malam-Partem, é a emboscada que gera o homicídio qualificado. E beleza, que para eu combinar uma emboscada eu tenho que premeditar. Mas existem outras maneiras de premeditar o crime diferente da emboscada. Então, o que qualifica é a traição, a emboscada, a dissimulação. Você chamou a gente, bora ali dar uma voltinha? Quando a gente chegou lá, era uma emboscada e ele acabou morrendo, certo? Para assegurar a execução, a ocultação e a impunidade ou a vantagem de outro crime. Eu estou falando de quê, professora? Eu estou falando do homicídio conexo com outro. Ou seja, aqui eu tenho as espécies de conexão, né? Conexão teleológica, por exemplo. Como é isso, professora? Você matou para assegurar a execução, a ocultação. Imagina que você matou a testemunha de outro crime. Você matou para assegurar
A ocultação. Você mata aquela pessoa para conseguir entrar na casa e estuprar outra. Então, você matou aquela pessoa para garantir a execução de um outro crime. É um homicídio que é conexo com o outro. Temos ainda a espécie, olha aqui, ó, do feminicídio contra a mulher em razão de condição do sexo feminino, ou seja, feminicídio. Não é a morte de mulheres, é quando você mata aquela mulher por ela ser mulher, em razões de condições do sexo feminino, porque você não gosta de mulher, é numa relação doméstica. Cuidado, morte apenas de mulher, a mulher reagiu a um assalto e foi morta. Isso não é feminicídio, certo? Contra a autoridade ou agentes descritos no artigo 142 a 144 da Constituição, ou seja, aqui eu estou falando da ideia do homicídio funcional, que tanto pode ser contra o agente de segurança pública, como ainda pode ser contra os seus parentes, certo? Ó, pode ser tanto contra o agente de segurança pública, como seus parentes até o terceiro grau, tá certo? Inovação legislativa aqui, presta atenção, ó, contra menor de 14 anos. Contra menor de 14 anos também qualifica, certo? Hoje o menor de 14 anos, a morte do menor de 14 anos gera o quê? Gera a qualificação aqui do crime. Aí, parágrafo 2º-A diz, considere-se em razão de condições de sexo feminino, ou seja, traz o conceito de feminicídio, e o parágrafo 2º-B estabelece o quê? Uma causa de aumento de pena que é específica para o menor de 14 anos, que nós vamos ver nos próximos blocos. Tanto a causa de aumento para o feminicídio como para o menor de 14 anos. Mas observa o que é que ele vai dizer. Ó, 1/3 ou até a metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implica o aumento da sua vulnerabilidade. 2/3 se o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, certo? Da vítima. Lembrando que essa atualização aqui, essa inclusão, ocorreu em 2022. Então, muito cuidado com as novas leis, tá certo? Para que você não estude por material atrasado, desatualizado, beleza? Para saber se esse assunto aqui, ele ficou aí top na sua mente, vamos agora fazer o quê? Responder as nossas questõezinhas. Então, você já acompanha comigo a primeira questão, que ela fala o seguinte. Maria e Mariana, ambas nascidas com genitais femininos, auto-identificadas e socialmente reconhecidas como mulheres, convivem em união estável e monogâmica. Ocorre que Maria, às escondidas, passa a manter relações sexuais com José. Mariana flagra Maria em ato sexual com José. E nesse contexto, Maria provoca injustamente. Presta atenção o que a Maria fez. A Maria, ela provocou injustamente a Mariana, dizendo José em tom de escárnio que Mariana era chucra, burra e ruim de cama. E que, além disso, Mariana gosta de ser traída e não tomará qualquer atitude por ser covarde e medrosa. Embora nunca tenha praticado ato de violência doméstica, Mariana é tomada por violenta emoção e dispara projeto de arma de fogo contra a cabeça de Maria, que morre imediatamente. É correto afirmar que Mariana praticou, presta atenção, rapidinho aqui, ó, o que ela fez? Ela agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então é correto falar que ela praticou o quê? Homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º. Questão de número 2 fala que o Orfeu, maior de idade, devidamente habilitado, voltava de viagem de férias na direção de seu automóvel, tendo em sua companhia sua esposa e 3 filhos menores. Durante o percurso, envolveu-se em acidente de trânsito, o qual Orfeu foi considerado culpado e a família que estava no automóvel veio a falecer em decorrência do sinistro causado por negligência de Orfeu. Tendo em vista os fatos narrados e considerando que dispõe, é correto afirmar que, preste atenção,
Nesse caso aqui, certo? Nós ainda não estudamos essa parte, por isso que eu vou direto ao ponto. Quando eu tenho a ideia do homicídio culposo e aquele fato já atinge o agente de forma tão grave que a pena se torna desnecessária, o juiz pode aplicar o perdão judicial. Estou dizendo logo porque, na verdade, essa questão aqui nós não deu tempo de ver nesse bloco, certo? Mas você marcaria aí a letra C, ó. O juiz poderá deixar de aplicar a pena ao Orfeu, pois a consequência da infração já o atingiram de forma tão grave que a pena se tornou desnecessária. Vamos ver ela ao longo dos nossos blocos. Vamos para a terceira questão. Vitor, namorado de Ana, motivado por ciúmes, resolveu matar o ex-namorado dela, Bruno. Adquiriu ilegalmente uma arma de fogo para executar o crime e aguardou dentro de um armário de seu quarto. Vitor então mandou uma mensagem para Bruno pelo celular de Ana, fingindo ser ela, e combinou que se encontrassem no dia seguinte. Bruno, pensando estar conversando com Ana, aceitou o convite. Durante a noite, Vitor desistiu de executar o crime. No dia seguinte, fui ao shopping e lá foi preso, pois Bruno havia descoberto o plano e avisado a polícia. Nessa situação, você vai marcar aqui, ó. O policial agiu de forma correta ao prender Bruno, que responderá por tentativa de homicídio. Para responder essa questão, você tem que lembrar da regrinha contida no iter criminis, que já falamos, iter criminis, lá na parte geral. Onde foi que ele parou? Ele já começou a execução? Não, ele parou na premeditação. Se isso daqui não constitui conduta autônoma, o crime não é punido. Então, questão de número 3, você marca aí que ela está errada. Com isso, nós encerramos nosso primeiro bloco, mas não para por aí não. Não acabamos nem o crime de homicídio ainda, beleza? Eu quero que você clique no nosso próximo bloco para darmos seguimento à nossa aula. Até já já. YouTube? Peraí, que eu me perdi aqui. Peraí, eu esqueci. Estamos no YouTube. Pera, que agora não... Falha, Ailton. Peraí, uma hora dá certo. Então, meu povo, é isso, ó. Vimos nossa primeira aula correspondente ao crime de homicídio, certo, seus bonitos, seus bonitos? Deixa eu ver o que é que vocês estão fazendo, se vocês já acordaram. Tô vendo aqui que temos 38 likes. Ah, acordaram! Olha aí, o Alessandro, Camila, Micael, Daniele, Lucas, Ian, Roberto, João Batista, Carla da Central de Vendas esperando o seu contato, né? Ian, FCC, arrasaram, arrasaram. Hoje a Ideca não tá aqui, quem tá aqui é a FCC. Mas, ó, galera, é isso, né? Traição, provocação de Ricardo, boninho, 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 boninho. Muito bem, nenhuma dúvida. Vou passar pra frente, intervalozinho rapidinho, só enquanto a gente troca o material, apaga a lousa e vamos continuar no homicídio. Então, fica ligadinho aí que já já eu tô de volta. Voltamos, vamos no negócio ligeiro, não é não? É sim, então, como eu estou vendo aqui, a FCC está aqui atrás de questões para tua prova, vai tirar dessa aula. A CESP, muito bem também, não é? Então, ó, fiquem ligadinhos, beleza, 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 beleza. Olha, ó, pega o bisu da prova de 22 de janeiro, olha aí. Muito bem, muito bem. Então, vamos continuar falando de homicídio. Daí a gente pula o 122, vamos lá pro 123. Beleza, beleza, beleza. Vamos apostar quantos likes hoje? Deixa eu ver, tem 49? E eu vou apostar 90. 90, porque eu sei que vocês não vão bater 100, né? Eu tô achando que vocês não vão bater 100 likes, não. Vamos ver, só tem 49, o resto da galera tá dormindo. Ó, vou começar a gravar a segunda parte dos crimes contra a vida, continuar o crime de homicídio e daqui a pouquinho eu volto pra gente fofocar mais um pouco, beleza? Seu comando, senhor Ailton. Estamos de volta, meu aluno objetivo. Vamos agora finalizar o nosso crime de homicídio, beleza? Então, como eu te falei da inovação legislativa estabelecida pela Lei 14.344 de 2022,
onde foi introduzido o quê? A qualificadora daquele crime de homicídio praticado contra um menor de 14 anos, nós vamos estabelecer aqui só uma regrinha de quando é que eu tenho o quê? Causas de aumento de pena, certo? Porque nós vamos exatamente iniciar, não vou nem colocar aqui homicídio, porque tu já sabe que eu tô falando do homicídio ainda, né? Acompanhando o bloco anterior. Então, nós vamos falar só das espécies de aumento de pena. E vamos começar exatamente pela inovação legislativa. Eu quero que você abra o seu artigo 121, lá no parágrafo 2º-B. Olha o que é que o parágrafo 2º-B fala. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de... Então, preste atenção. A pena contra o menor de 14 anos. Vamos começar com essa causa de aumento. Ela vai ser aumentada de, primeiro caso, 1/3 até a metade. Então, você memoriza isso daqui. Na verdade, eu vou até trocar essa cozinha aqui, tá certo? Porque, ó, vamos colocar assim. Mais 1/3 até metade. Mais 1/3 até a metade. Isso daqui é do homicídio praticado contra o menor de 14 anos. A pena será aumentada de 1/3 até a metade. Em quais situações, professora? Vamos lá. Inciso 1. Se a vítima é pessoa com deficiência ou doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. Ou seja, aqui, quando a vítima tem alguma doença, certo? Quando a vítima tem alguma doença ou alguma deficiência, que faça o quê, professora? Que aumente a sua vulnerabilidade, certo? Se isso daqui aumenta a vulnerabilidade daquela pessoa, daquela vítima, e ela tem menos de 14 anos, então se você pratica o crime, se você mata uma pessoa que tem menos de 14 anos, já é qualificado. Se essa pessoa menor de 14 anos tem alguma deficiência, alguma doença que diminui, certo? Que aumenta a sua vulnerabilidade, isso, além da qualificadora, ainda faz o quê, professora? Ainda aumenta de 1/3. A outra coisa, né? A qualificadora, ela tem reclusão de 12 a 30 anos. Eu esqueci de colocar no quadro anterior, tá certo? Da aula anterior, você coloca aí. Porque, ó, é de 6 a 20 e se for qualificado, passa a ser de quê? Passa a ser de 12 a 30, tá certo? Além disso, a pena do crime praticado contra o menor de 14 anos agora aumenta de 2/3 se o autor é ascendente, padrasto, madrasto, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Resumindo, aumenta de 2/3, certo? Vai aumentar de 2/3 se eu estou falando de quê, professora? Se eu estou falando que é o ascendente, o descendente e de forma resumida, se o autor ele tem, só para usar a mesma palavra que está aqui, ó, se o autor tem autoridade sobre a vítima. Então, ascendente, descendente, tio, padrasto, madrasto, de qualquer modo, se o agente tem autoridade sobre a vítima, certo? Se aquele agente, ele tem autoridade sobre a vítima, a pena dele, não terminei de colocar, não, sobre a vítima, sobre ela, a vítima. Se tem autoridade sobre ela, o crime ainda aumenta de 2/3. Prestou atenção? Mas essa é só a primeira causa de aumento correspondente ao menor de 14 anos. Se você localizar aí no seu código, certo? Se você localizar aí no seu código, você vai ver que eu tenho outras causas de aumento, principalmente aquelas que estão previstas no artigo 4º, 6º e 7º. Então, vamos aqui analisar, ó. Contra o menor de 14 e o maior de 60. Agora, preste atenção. A lei fala assim, a pena do agente, eu só ver aqui o parágrafo 4º, né? Aumenta de 1/3. A pena do agente aumenta de 1/3 estabelecido no parágrafo 4º,
quando aquele crime é praticado contra o maior de 60, o maior de 60 ou o menor de 14. Ah, professora, beleza, mas você acabou de ver que em 2022 surge a lei, né? A lei que estabelece que agora aquele crime contra um menor de 14 anos é uma qualificadora, porém o parágrafo 4º não foi mudado. E ainda é estabelecido aqui que aumenta contra o menor de 14 anos. E aí, professora, como é que eu faço? Nesse caso, o que eu te aconselho? Que você leve para a sua prova que, se o homicídio foi praticado contra um menor de 14 anos, a pena do agente será o quê? Eu vou considerar isso como uma qualificadora, tá certo? Você considera, estou colocando aí porque se você abrir o seu código 2022, você vai ver que ainda tem lá. Mas eu aconselho que você leve para a sua prova, até por novidade, por inovação legislativa, que isso torna um homicídio qualificado. Massa? Olha o parágrafo 6º. Praticado por milícia privada ou por grupo de extermínio. Quando eu falo da ideia da milícia privada, a pena aumenta de 1/3 até a metade. Cuidado, a pena aumenta-se de 1/3 até metade, certo? Quando eu estou falando aqui do parágrafo 6º, quando eu estou falando que aquele crime de homicídio, ele foi praticado por milícia privada ou grupo de extermínio. Agora preste atenção no seguinte. Isso daqui, ó, o que o examinador ele gosta de fazer? Ele não vai cobrar de você o conceito de milícia privada, ele não vai cobrar de você o conceito de grupo de extermínio, não. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa informação da milícia privada e de grupo de extermínio e falar que isso daqui qualifica o homicídio. Isso daqui não qualifica o homicídio, não. Isso daqui é causa de aumento de pena, beleza? Isso daqui é causa de aumento de pena e não qualificadora. Você viu no bloco anterior que as qualificadoras, elas estão presentes aonde? No parágrafo 2º. E outra coisa, essas causas de aumento que eu estou tratando com você aqui é para o homicídio doloso, tá? Ó, é para o homicídio doloso. Você coloca, preferência coloca aqui em cima, mas eu vou só destacar. Essas hipóteses de aumento de pena que eu estou tratando são do homicídio doloso. Já já nós vamos ver as causas de aumento de pena para o homicídio culposo, certo? Beleza? Então, ó, passando para frente, nós temos o que ainda aqui? Deixa eu ver. Contra o menor de 14, maior de 60, praticado por milícia ou grupo de extermínio. Feminicídio. Você acabou de ver que o feminicídio é o quê? Feminicídio. É uma causa de aumento de pena, correto? Correto, beleza. O feminicídio é uma causa de aumento de pena. Só que eu ainda vou ter o quê? Causas de aumento de pena para o feminicídio. Então, preste atenção aqui comigo. Parágrafo 7 diz o seguinte. O feminicídio, a pena do agente, ela será aumentada de 1/3 até a metade também, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. A pena do agente, ela aumenta de 1/3 até metade. Em quais circunstâncias, professora? Quando aquele feminicídio ele é praticado, primeiro, durante a gestação ou nos 3 meses depois do parto. Ou seja, a mulher ela ainda morreu grávida. Só para que você coloque aí de forma abreviada. Vamos lá. Ó, gestação ou nos 3 meses, coloca assim em destaque, já eu te explico. Posteriores ao parto. Por quê, professora? Que é para colocar assim, os 3 meses? Porque o examinador gosta de trocar aqui. Ah, é nos 5 meses depois do parto, 2 meses depois do parto. Não, 3 meses depois do parto. Outra situaçãozinha, contra maior de 60 anos.
Você matou a mulher na condição de violência doméstica ou pelo fato de ela ser mulher e aquela pessoa tinha mais de 60 anos. Outra hipótese, ó. Se a pessoa tinha deficiência ou outra doença degenerativa que acarrete a condição limitante ou de vulnerabilidade, seja ela física ou mental. Ou seja, se ela tem uma deficiência, se ela tem uma doença degenerativa, tudo isso daqui aumenta o quê? Aumenta de 1/3 até a metade, certo? Na presença de ascendente ou descendente, preste atenção. Na presença de ascendente ou descendente, preste atenção que essa presença aqui de ascendente ou descendente tanto pode ser uma presença física, como pode ser uma presença virtual. Como assim, professora? Você matou a mãe na presença do filho numa chamada de vídeo. A criança estava assistindo tudo ali porque ela estava ligando para a mãe dele. Ah, matou a filha numa chamada de vídeo com os pais. Tanto pode ser uma presença física como uma presença virtual. E para fechar aqui, a última hipótese é no descumprimento da protetiva. Já anota, ó. Descumprimento de protetiva. A pessoa tinha uma protetiva que não poderia se aproximar tantos metros da vítima. Ele quebra a protetiva e ainda mata a mulher. Então, nesse caso, eu tenho homicídio qualificado pelo feminicídio e ainda com a incidência de causa de aumento de pena. Certo? Maravilha! E agora vamos analisar, na verdade, as causas de aumento de pena para o homicídio culposo. Preste atenção. A pena do agente no homicídio culposo aumentarão de 1/3, vou ler aqui para tu, certo? Aumenta de 1/3 e você vai analisar as hipóteses aqui comigo agora. A pena do agente aumenta de 1/3 quando, professora? Na inobservância das regras técnicas de profissão, arte ou ofício. O que seria essa inobservância das regras técnicas de profissão, arte ou ofício? Vou explicar. Inobservância de regras técnicas. Ó, aqui você deveria ser técnico em determinada coisa. Você não observa aquela regra que é técnica, certo? E o que é que você faz? É técnica do ofício que você executa. Você é um enfermeiro, você é um médico. Eu não estou falando de imprudência. Eu não estou falando de imprudência, certo? Eu estou falando da inobservância de uma regra que é técnica. Nesse caso, nessa inobservância e você ocasiona a morte de forma culposa porque não era sua intenção, você tem a causa de aumento de pena de 1/3. Agora eu vou colocar as outras causas, vou te explicar as 3 de uma vez. Ó, omissão de socorro, certo? Tô analisando o próprio parágrafo 4º. Esse daqui é o parágrafo 4º. Parágrafo 4º também traz essa causa de aumento. Parágrafo 4º. Omissão de socorro, quando a gente não presta... não procura minimizar as consequências de seus atos, ou seja, não procura minimizar as consequências, certo? Não procura minimizar as consequências ou foge para evitar o flagrante. Foge para evitar o flagrante. Por que eu coloquei os 3 de uma vez? Porque dá para te explicar os 3 de uma vez. Vamos lá. Nessa hipótese aqui, preste atenção. O agente atropelou alguém. O que ele faz? Para não ser preso em flagrante, ele foge, certo? Então, ele foge para evitar o flagrante. Consequentemente, ele não prestou o quê? Socorro à vítima, beleza? E ele não procurou de forma nenhuma o quê? Reduzir as consequências daqueles seus atos. Mais uma vez, isso daqui se dá para o homicídio culposo, certo? Beleza? Só recapitulando aqui, ó, pra gente fechar.
O homicídio culposo, ele acontece, o homicídio culposo, ele acontece quando o agente, ele não tinha a intenção de matar. É o famoso sem querer. Como toda e qualquer culpa, certo? Eu vou ter o que aqui? Você vai memorizar pela imperícia. Eu tenho a imprudência e eu não vou passar muito tempo nesses conceitos, porque eu sei que você já analisou na parte geral do Código Penal. Mas homicídio culposo é o famoso o quê? Homicídio que você não tem a intenção de matar. Você atropelou uma pessoa, presta atenção, quando você atropela uma pessoa, você cai lá no CTB e não no Código Penal, tá certo? Você cai lá no CTB e não no Código Penal. Bora lá. Imagina agora, falando acidente de trânsito, né? Imagina agora que eu tenho a hipótese de homicídio culposo, como você viu na questão do bloco anterior. Ah, e o cara se envolveu num acidente de trânsito e acabou o quê? Que a família dele toda morreu. Na hipótese do homicídio culposo, só se aplica para o homicídio culposo quando a consequência daquele crime já é tão grave para o agente que a pena se torna desnecessária. Pode ocorrer o quê, professora? Pode ocorrer o chamado perdão judicial. O perdão judicial, que é uma causa extintiva da punibilidade. Ou seja, quando o juiz observa, o fulaninho, ele se envolveu num acidente de trânsito e toda a família dele morreu naquele acidente. Será que se ele julgar o cara, colocar o cara 5 anos na prisão, 10 anos na prisão, essa pena vai ser suficiente pela dor daquele próprio motorista que acabou perdendo toda a sua família num homicídio que é culposo? Isso é por homicídio culposo mais uma vez. Claro que não. Então, nessa hipótese, o juiz ele pode aplicar o perdão judicial, certo? Olha o que é dito na súmula 18 do STJ, vou ler aqui para você. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Então, a própria súmula 18 estabelece extinguir a punibilidade, o agente fica ali bonitinho primário, novamente, certo? E para fechar aqui, eu quero falar para você somente de mais um crime. Nós vamos pular o 122, no próximo bloco a gente analisa, e vamos para o crime de infanticídio, que esse daqui rapidinho você desenrola. Abra aí o seu Código Penal no artigo 123 e vamos analisar o crime de infanticídio. Crime de infanticídio, artigo 123, fala o seguinte: matar sobre a influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após. Eu tenho detenção de 2 a 6 anos. Presta atenção. Para que eu tenha o crime de feminicídio, eu tenho que ter alguns elementos, como, por exemplo, a mãe que mata o próprio filho. A mãe que mata o próprio filho. Ela matou durante o parto ou logo após. Ela matou ainda sobre o estado puerperal. Associa aqui comigo. Se eu não tiver qualquer desses 3 elementos, eu não vou ter o crime de infanticídio. Vamos entender. Detenção de 2 a 6 anos. Detenção de 2 a 6 anos. Presta atenção aqui comigo. É a mãe que mata o próprio filho. Então, você já sabe que para cometer o crime, eu tenho que ter a ideia da mãe. Eu não posso ter outra pessoa, certo? É a mãe que mata o filho dela. Foi assim que ela deu à luz, ou logo depois do parto. Ou seja, a criança não tinha 2, 3, 4, 5. Esquece essa ideia de que a morte de criança é infanticídio. Não, tem que ser nessas condições. E é extremamente necessário que a banca do seu concurso coloque que ela estava sobre o estado puerperal. Preste atenção. Isso daqui é um crime que somente pode ser cometido a título de dolo. Diferentemente do homicídio, não cabe a figura culposa. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, imagina que a mãe está deitada
e acaba dormindo com o filho recém-nascido, né, por causa da medicação e tal, acabou de dar luz, e ela deita por cima do filho, dormindo, e mata aquela criança asfixiada. Eu vou ter infanticídio? Não, porque isso é culposo. Ai, professor, isso encaixa onde? No homicídio culposo. O infanticídio, eu tenho que ter a mãe matando o filho dela durante o parto ou logo após e sob o estado puerperal. Professor, iniciou o trabalho de parto, mas ainda não finalizou. A mãe matou a criança. A criança estava ali, metade para dentro, metade para fora. O que que acontece? Iniciado o trabalho de parto, já começa a vida extrauterina. A mãe já estará cometendo o crime de infanticídio. Outra questão pode cair na sua prova. A mãe chega lá no berçário, pega a criança sobre a influência do estado puerperal, joga no chão, volta a deitar. Quando é de manhã, chegam os enfermeiros, os médicos e é constatado que aquela criança que ela matou não é o dela. Ela achou que era, mas era o filho de outra pessoa. E aí, infanticídio? Nesse caso, ó, infanticídio. Por quê? Porque eu estou falando do erro quanto à pessoa, você estudou lá na parte geral do Código Penal. No erro quanto à pessoa, eu considero as características da vítima pretendida. Então, se ela pega a criança de outra pessoa, mata, é como se ela tivesse matado a dela, porque ela achou que era a dela. Beleza? Essas são possíveis questões de prova que podem estar associadas ao crime de infanticídio. Não esqueça que eu tenho que ter estes 3 elementos, certo? Entendido isso daqui? Vamos passar a resolução dos nossos exercícios. Vamos ver se esse assunto aqui ele ficou de fato bem esclarecido. Então, eu quero que você acompanhe comigo agora a primeira questão, porque ela vai falar o seguinte. Medusa, sobre a influência do estado puerperal. Olha aí a primeira regrinha, já está dizendo que ela estava influenciada pelo estado puerperal. Veio a matar o seu próprio filho, recém-nascido, logo após o parto. Segundo o que estabelece o Código Penal, a sua conduta é correto afirmar que Medusa, estado puerperal, matou o próprio filho logo após. Nesse caso, você marcaria que ela cometeu o quê? Infanticídio, letra E, certo? Precisa nem analisar os outros itens, porque vai jogar para um homicídio, vai jogar para um aumento de pena, uma redução. É infanticídio sem aumento, sem redução, simples assim. Questão de número 2 fala que, em relação ao infanticídio, é correto afirmar que é necessária a presença do estado puerperal da mulher. É ou não é necessário? Claro que é necessário, porque se ela não estiver no estado puerperal, será homicídio. B. A verificação da vida extrauterina não é importante? Claro que é, porque se a vida for intrauterina, é aborto. C. É possível sua configuração em natimorto, a criança que já nasceu morta? Não. E a letra E, a docimácia de Galeno não permite verificar se houve vida extrauterina. Permite sim verificar, certo? Então, essa daqui, errada, gabarito, letra A. Vamos para frente, vamos para a questão de número 3. Terceira questão fala que a Abigail, depois de iniciado o parto caseiro, mas antes de completá-lo, iniciou, mas ainda não completou. Eu tenho o quê? Eu tenho vida extrauterina. Sobre a influência do estado puerperal, mata o filho. Abigail praticou o crime de, nesse caso, aborto, homicídio. Homicídio qualificado só poderia ter praticado o crime de infanticídio. Gabarito, então, da nossa terceira questão, letra D. Com isso, encerramos mais um bloco referente aos nossos crimes contra a vida. Encerramos o crime de homicídio, falamos o crime de infanticídio. Clica no nosso próximo bloco para darmos seguimento à nossa aula. Até já já! Estamos, então, agora no YouTube, né? Seus bonitos, coisas mais lindas, maravilhosas da minha vida. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Então, meu povo, ó, 2 blocos para a galera do YouTube, tá certo? Como vocês já sabem, tô só atualizando aqui meu chat, ainda não estou vendo vocês. Como vocês já sabem, cometeu crime, não teve atualização na pena... Ó, falei das atualizações do 121. Beleza, beleza, beleza. Então, deixa eu te dizer. Infelizmente, vamos ter que encerrar a nossa transmissão por aqui para a galera do YouTube e vamos continuar com os nossos assinantes, certo?
Eu agradeço a atenção de vocês. Não bateu 80 likes, que nem na minha aposta, só 60. Mas pode aumentar ainda daqui para daqui a pouco. Eu agradeço a atenção da galera do YouTube. E agora nós vamos continuar a nossa aula para os nossos assinantes. Então, você que já é assinante, cuida, vai lá para nossa plataforma. Qualquer dúvida, você deixa lá no seu chat exclusivo. Massa! Galera do YouTube, foi um prazer e até a próxima. Valeu! E estamos de volta agora aqui aos nossos assinantes. Só lembrando que você tem um chat exclusivo, tá certo? Ficou com dúvida em algum ponto, em algum posicionamento? Coloca lá no chat que eu respondo aqui para você, beleza? Agora nós vamos começar a gravação do nosso próximo bloco referente ainda aos crimes contra a pessoa. Vamos falar do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação, certo? Então, daqui a pouquinho eu volto e falo com você novamente. Abaixa um pouquinho. Abaixa um pouquinho, por favor. Obrigada, tá ótimo. Muito obrigada, viu? Fala, meu aluno objetivo, vamos continuar falando dos crimes contra a vida. Então, você já acompanhou aqui comigo regrinhas referentes ao homicídio, regras referentes ao infanticídio e agora localiza aí o artigo 122. Vamos falar do induzimento, auxílio ou instigação ao suicídio ou à automutilação. Então, preste atenção. Vamos falar do induzimento. Vamos falar do auxílio ou da instigação, induzimento, auxílio ao suicídio ou a automutilação ou a automutilação, certo? Estabelecido aqui no artigo 122. Professora, mas por que você pulou o artigo 122 e já falou do 123? Por organização, tá certo? Porque o artigo 122 é um artigo um pouco mais complexo que eu preciso de uma aula inteira para falar sobre ele. Então, vamos lá, preste atenção. Você já deve ter reparado, se você já tem um tempinho aí no ramo dos concursos públicos, que este artigo ele mudou até a sua nomenclatura, não é? Este artigo até a sua nomenclatura, porque hoje nós temos a ideia também da automutilação. Estabelecido não é apenas quando você induz, instiga ou auxilia alguém a se matar, pode ser também a se automutilar. Por exemplo, naqueles jogos de internet, que você vai passando de fase e a pessoa tem que o quê? Mutilar alguma parte do corpo. Também se encaixa aqui no 122. O que seria induzir, professora? Induzir é criar na mente da pessoa aquela ideia, certo? Então a pessoa chega aqui para você conversando sobre a vida, triste, você fala o quê? Cara, se mata, que história, por que tu quer viver desse jeito? Então você cria na mente da pessoa aquela ideia, seja para o suicídio, seja para a automutilação. Isso é induzir. O que é auxiliar? Cuidado com a ideia de auxiliar. Quando você presta auxílio, a pessoa chega ali, né, e tal, quero me matar. Aí tu toma a faca, pode tomar arma, que se mate. Ó, prestar auxílio é diferente de praticar atos executórios. Preste atenção aqui. Como assim? Uma coisa é você falar, pega a faca, pega a arma, não é? Outra coisa é, por exemplo, o pacto de Romeu e Julieta. Ah, nós vamos morrer os dois juntos. Questão de prova. O cara e a menina, eles têm um pacto de morte. A pessoa vai lá, abre a câmara de gás, certo? A partir do momento que ele está abrindo ali o gás, ele não está auxiliando, ele está praticando um ato executório.
Então, quando ele pratica aquele ato executório, eu desclassifico o crime do artigo 122 e a pessoa responde pelo homicídio. Prestar auxílio, você não pode de forma alguma executar o crime. Ah, eu quero pular aqui desse prédio, eu tô com medo. Peraí que eu te empurro. Quando tu empurra aquela pessoa, tu tá o quê? Não prestando auxílio. Tá praticando ato executório, tu responde pelo homicídio, certo? Instigar é o quê? Você reforçar a ideia. A pessoa já chega com a ideia de morte, já chega com a ideia de automutilação. O que é que você faz? Você reforça. É isso mesmo, vai lá. Arranque aí seu dedo, pé. Pra que você quer? Você tem vários outros, entendeu? Então, nesse caso, você está reforçando. Essa é a diferençazinha básica de induzimento, auxílio e instigação. Vamos à letra da lei, abra aí o seu código no artigo 122. É o seguinte: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar auxílio material para que o faça. Reclusão de 6 meses a 2 anos, certo? Então, aqui, nós já vimos que nós temos a pena de reclusão para o CAPT, né? De 6 meses a 2 anos. Pergunto aqui aos senhores. Professora, a pessoa foi induzida a se matar, pulou do prédio, mas sobreviveu. Lá responde 122? Não, né? Quem responde é quem está induzindo, instigando ou auxiliando. Automutilação é punida. Quando eu falo aqui da ideia da autolesão, da automutilação, eu vou punir? Isso aqui serve tanto para esse crime como, por exemplo, para lesão corporal. Ó, autolesão. A pessoa responde pelo 122? Em regra, não. Em regra, certo? A regra é que não responde por crime nenhum. Por quê? Porque o direito penal ele só se preocupa a partir do momento que você ultrapassa o seu bem jurídico ali. Você vai ferir o bem jurídico tutelado de outra pessoa. Então, se você tá, por exemplo, rasgando ali seu corpo, você não vai responder por nada. Em regra, por quê, professora? Porque se você tá fazendo isso para aplicar, por exemplo, uma fraude, você responde pelo crime de estelionato. Você não responde no 122. Você responde lá no 171 pelo estelionato. Porque aqui você já não está apenas lesionando seu corpo, você está tentando aplicar um golpe em alguém. Então, você está ferindo o bem jurídico de outra pessoa, certo? Nesse caso, você responde no estelionato. Vamos continuar, porque o artigo 122, ele traz formas qualificadas e eu quero que você localize aí o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Vamos ver? Parágrafo 1º fala o seguinte: se a automutilação ou a tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, preste atenção. Eu tenho a primeira qualificadora aqui, tá certo? Eu tenho a primeira qualificadora. Bora lá. Parágrafos 1º e parágrafo 2º. A primeira qualificadora diz respeito a quê? Vamos entender essa ideia aqui. Ó, quando a automutilação ou a tentativa de suicídio. Professora, essa tentativa de suicídio não responde na tentativa, não? Não, presta atenção. Eu vou já te explicar. Se da automutilação, só conferir aqui a pena. Reclusão de 1 a 3 anos, certo? Se da automutilação, da tentativa de suicídio, resulta lesão corporal grave ou gravíssima. Reclusão de 1 a 3 anos. Ou seja, aqui ocasionou uma lesão. E é importante que você saiba que a lesão, ela é grave ou ela é gravíssima. A pena, qual é a pena mesmo? Reclusão de 1 a 3 anos, certo? Aqui eu vou ter a reclusão de 1 a 3 anos. É a primeira ideia de qualificador e você vai prestar atenção aqui comigo. Professora, eu induzi, instiguei, auxiliei a pessoa a pular de um prédio, a pessoa acabou sobrevivendo. Será que o crime é tentado ou será que o crime é consumado? O crime está consumado porque você conseguiu induzir, você conseguiu auxiliar, você não conseguiu instigar, então consumou, certo? Agora preste atenção.
Ela não morreu, ela sofreu apenas lesões corporais. Lesão corporal grave e lesão corporal gravíssima. Professora, e se ela sofreu uma lesão corporal leve, isso qualifica? Não, não qualifica. Analogia em Malam-Partem. Se o código escreve lesão grave ou gravíssima, é lesão grave ou gravíssima. Então, a pessoa pulou ali, ficou impossibilitada para exercer suas atividades por mais de 30 dias. Gerou o quê? Uma lesão grave. Então, eu tenho o crime consumado com a qualificadora, certo? Eu tenho o crime que já foi consumado e ainda eu tenho a ideia da qualificadora. Mas esse é apenas o parágrafo 1º do 121. Vamos analisar o que é que o parágrafo 2º estabelece. Seguinte. Se o suicídio se consuma ou se a automutilação resulta morte, reclusão de 2 a 6 anos. Preste atenção. Ó, nesse caso, vamos colocar... Não, vou colocar aqui mesmo, né? Para ficar bonitinho. Suicídio, ele faz o quê? Ele consuma. Ou dá autolesão, isso resulta a morte. Vamos entender este crime agora. Presta atenção. Aqui é o parágrafo 2º e eu tenho a outra qualificadora. Enquanto aqui eu tinha reclusão de 1 a 3, no caso da lesão grave ou gravíssima, aqui quando eu tenho a morte, a pena dobra. Então a reclusão passa a ser de 2 a 6. Aqui eu tenho a reclusão de 2 a 6 anos. Presta atenção, vamos lá o exemplo agora. Questão de prova, tá certo? Questão de prova, seguinte. Você tentou induzir, auxiliar, instigar a pessoa a se matar. A pessoa tentou, sofreu apenas lesões leves. Isso torna o crime do 122 consumado? Sim, porque não consuma com a morte. Consuma quando você consegue induzir, instigar ou auxiliar, certo? Conseguiu? Massa, maravilha. Se efetivamente a pessoa pulou e morreu, se efetivamente a pessoa se automutilou e chegou até a morrer, isso daqui gera essa qualificadora. Então, induziu, conseguiu induzir, massa. Se a pessoa sofre lesão corporal leve, tá consumado. Se sofre lesão grave, tá qualificada aqui. Se sofre lesão gravíssima, tá qualificada aqui. Se morre, tá qualificada aqui no parágrafo 2º. Entendeu? Então, muito cuidado com essa ideia das lesões, principalmente. E quando a figura de que a pessoa chegou de fato a morrer, você conseguiu induzir a pessoa a se matar até que ela morre, isso não gera a figura do caput. Gera uma qualificadora, certo? Vamos para o parágrafo 3º. Olha o que é que o parágrafo 3º ele vai estabelecer. Parágrafo 3º fala o seguinte: se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, nesse caso a pena do agente será duplicada. Bora lá. Forma majorada, presta atenção. Causa de aumento de pena, forma majorada. Isso daqui corresponde à causa de aumento de pena e você vai entender a partir de agora. Decora, a pena, ela é duplicada, certo? Não é, aumentou de 1/3, aumentou de metade. Não, a pena é duplicada. Presta atenção aqui agora. A pena é duplicada, inciso 1, se o crime é praticado por motivo egoístico. Quando eu tenho aqui a ideia do motivo egoístico, motivo fútil ou motivo torpe. Você já entendeu esses 3 conceitos quando estávamos nos referindo ao crime de homicídio? Lembra do homicídio qualificado, homicídio motivo fútil, motivo torpe? Então, nesse caso, o examinador ele não vai querer que você interprete. 90% das vezes ele não vai querer. Ele vai querer que você saiba que o motivo egoístico duplica a pena, que o motivo fútil duplica a pena, que o motivo torpe duplica a pena, certo? Olha o outro caso agora, eu quero que você preste atenção, inciso 2 do parágrafo 3º.
Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Aqui eu tô falando da vítima menor. Mas, ó, cuidado com isso daqui. Por quê, professora? Porque é o seguinte, cuidado se o agente estiver, por exemplo, se referindo a uma criança. Vamos entender o porquê? Seguinte. Quando a vítima é menor, quer dizer que aquela vítima, ela tem um menor grau de discernimento, tá certo? Ela tem um menor grau de discernimento, mas você tem que ter cuidado, porque o menor de 18 anos, professor, mas será que você consegue induzir e instigar uma criança de 8 anos a se matar? Vamos lá. Seguinte situação. Você quer matar aquela criança, diz assim, olha, você pula daí desse prédio, você bate a asa, bate o braço, bate a asa é ótimo, né? Você bate aí o braço, que ele vai funcionar como uma asinha e você vai sair voando. Se você fala isso para uma criança e a criança faz isso, pula e morre, o que que acontece? Você responde 122? Não, porque ela não tem discernimento nenhum para saber que se ela fizer isso, ela vai morrer. Então, nesse caso, é a mesma coisa, dá no mesmo, de você falar isso para uma criança, você empurrar ela de um prédio, certo? Nesse caso, quando você faz esse tipo de coisa para alguém que não tem o menor discernimento, você responde lá no 121, você responde um homicídio. Então, aqui é interessante que aquela pessoa tenha um quê? 14, 15, 16 anos, certo? 17, seja menor, mas dentro dessa idade que já tem consciência para discernimento. Maravilha! Se for uma criança, é a mesma coisa de você estar praticando o quê? Um ato executório, que afasta aqui o 122 e leva o agente ao cometimento do crime do 121. Vamos lá agora acompanhar o parágrafo 4º. Olha o que é que o parágrafo 4º fala. A pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, ou rede social, ou transmissão em tempo real. Aqui eu tenho a ideia da pena duplicada. E aqui eu tenho a ideia da pena sendo aumentada no dobro, né? Ó, só para seguir letrinha de lei do parágrafo 4º. Vamos até continuar aqui, que eu tô falando não apenas do parágrafo 3º, mas também do parágrafo 4º e até mesmo do parágrafo 5º, tá certo? Então, bora lá. Nesse caso aqui, o crime, a pena do crime será dobrada quando ela é praticada na rede mundial de computadores. Aí tem as outras explicações aí, né? Como assim, professora? Na rede mundial de computadores. Pela facilidade que você tem de espalhar aquilo dali. Então, imagina que é um jogo que está na internet da automutilação. Você vai passando das fases do jogo e você tem o quê? Que ir se automutilando. Ah, agora você vai fazer um arranhãozinho no braço. Termina o quê? Não, corte seu pescoço e morra. Então, nesse caso, quando eu tenho esse jogo colocado na rede mundial de computadores, o acesso se espalha pelo universo, não é verdade? Então, a pena do agente será o quê? Dobrada. E olha o que é dito ainda no parágrafo 5º. Seguinte. Aumenta-se a pena de metade se o agente é líder ou coordenador do grupo da rede virtual. Ou seja, nesse caso aqui, quando o agente é líder, quando o agente ele é líder dessa rede, ele é o diretor, ele é o administrador desse grupo, o que é que acontece? A pena dele aumenta ainda da metade, tá certo? Quando você joga, ou quando você coloca aquele jogo de suicídio, de induzimento, instigação, suicídio, ou a automutilação na internet, você tem essa pena aumentada em dobro. Se você é um líder, a sua pena é maior ainda, vai ser o quê? Da metade, certo? Entendido? Para finalizar aqui, eu quero que você analise quando aquela conduta pode resultar o quê? Um crime mais grave. Ou seja, quando isso daqui resulta em crime mais grave. Eu tô falando de quê?
Eu tô falando especificamente dos parágrafos 6º e 7º e a gente finaliza esse artigo. Ó, parágrafos 6º e 7º. Vamos lá. O que é dito nos parágrafos 6º e 7º? Seguinte. Parágrafo 6º fala aqui: se o crime que trata o parágrafo 1º desse artigo resulta em lesão corporal de natureza gravíssima e é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra razão, não pode oferecer resistência, responde o agente pelos crimes do parágrafo 2º do artigo 129. Vamos com calma aqui, vamos com calma. Dos crimes que tratam o parágrafo 1º. Quais são os crimes que tratam o parágrafo 1º? Ó, se da automutilação ou da tentativa resulta lesão grave ou lesão gravíssima, certo? Se você tentou praticar este crime, né? Se você induziu, auxiliou ou instigou e a pessoa instigada, auxiliada, induzida, ela sofreu lesão grave ou gravíssima, porém essa pessoa, ela tinha menos de 14 anos, ela era uma pessoa que tinha o quê? Uma vulnerabilidade, certo? Não era uma pessoa qualquer, ela era menor de 14 anos. Nesse caso, o grau de resistência que ela poderia oferecer para a conduta era bem reduzido. Então, você responde lá pelo parágrafo 2º do artigo 129, ou seja, você responde lá pela lesão corporal grave, certo? Parágrafo 7º diz o seguinte: se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo, agora, ó, se você tentou induzir, instigar ou auxiliar a pessoa e ela efetivamente se matou, se da automutilação resultou a morte, porém essa vítima, ela tinha menos de 14 anos, essa vítima era uma pessoa que tinha uma deficiência mental, isso tornava ela mais vulnerável àquela situação, você responde no artigo 121. Então, o que eu quero que você entenda? Induzi, instiguei ou auxiliei a pessoa ao suicídio, à automutilação. E aquela pessoa era maior de idade, tinha mente sã, bonitinha, responde aqui. Se aquela pessoa tinha uma deficiência mental, era menor de 14 anos, ou seja, não poderia oferecer resistência àquilo, era uma criança, eu não respondo aqui no 122, parágrafo 2º, não. Eu respondo pelo 121. Eu respondo pelo homicídio. Mas isso eu já te expliquei, certo? Então, você analise essas circunstâncias de quando a conduta gera um crime mais grave, é quando eu estou falando do menor de 14 anos, ou daquela pessoa, vou até usar as palavras que tem aí, ó, não pode oferecer resistência, não pode oferecer resistência à vítima nessas condições. É a pessoa menor de 14 anos ou que não pode oferecer resistência. Então, se é menor de 14 anos e ocasiona essa lesão aqui, responde pela lesão corporal. Se ocasiona a morte aqui, responde pelo 121 pelo crime de homicídio. Beleza? Vamos analisar se esse assunto ele ficou aqui legalzinho na tua mente. Vamos responder as questões. Acompanha comigo a primeira questão na tela, que ela fala o seguinte: em relação ao crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Comete o crime quem induz ou instiga alguém a cometer suicídio ou presta auxílio para que o faça. Perfeito, né? Comete o crime nessas circunstâncias. Letra B. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico. Perfeito. Parágrafo 3º. Letra C. Caso o suicídio se consume, a pena é mais grave. Perfeito. É mais grave por quê? Porque é uma qualificadora. Passa a ser de reclusão de 2 a 6 anos. E a letra D. O referido crime é previsto na modalidade culposa. Preste atenção, já analisamos isso na parte geral. O crime só pode ser cometido na modalidade culposa se houver previsão legal. O crime ele somente se dá a título de dolo. E a letra E. O supracitado delito é um crime contra a vida. Perfeito. É um crime contra a vida. Gabarito letra D, porque somente se dá mediante dolo, certo? O único que estudamos até aqui que pode ser cometido na forma culposa é o 121. Segunda questão.
Considere o caso hipotético. A, por motivo egoístico, induz uma pessoa do sexo feminino a suicidar-se. Professora, ela ser do sexo feminino muda alguma coisa? Não. Nos termos do Código Penal, A responderá pelo crime de. Se ele induziu por motivo egoístico, eu só poderia ter o quê? Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio com aumento de pena, certo? A pena dele é duplicada em razão do motivo egoístico, letra B. Vamos para a questão de número 6, para a gente finalizar isso daqui. Questão de número 3 fala que João e Maria, por enfrentarem grave crise conjugal, resolveram matar-se, instigando-se mutualmente. Conforme o combinado, João desfechou um tiro de revólver contra Maria e em seguida outro contra si. Maria veio a falecer, João, apesar do tiro, sobreviveu. Nessa situação, João responderá pelo crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio? Ah, perfeito, professora, porque ó, eles instigaram-se mutualmente. Sim, mas ele atirou, isso não é auxiliar, isso é praticar um ato executório. Ele responde no 121 pelo homicídio e não no 122. Então, gabarito da terceira questão, você marca que está o quê? Errada. Com isso, nós encerramos mais um bloco referente aos nossos crimes contra a vida. Não acaba por aqui. Clica no nosso próximo bloco, vamos analisar os crimes de aborto. Até daqui a pouco. Estamos de volta, então, ó, vamos continuar aqui os crimes contra a vida. Só lembrando, ficou com alguma dúvida? Deixa lá no chat dos assinantes, certo? Daqui a pouquinho eu tô de volta. Estamos de volta, meu aluno objetivo. Vamos continuar nosso assunto referente aos crimes contra a vida, tá certo? Em especial, nós vamos tratar hoje dos crimes de aborto. Então, aí a gente encerra essa parte dos crimes contra a vida. Eu quero já adiantar para você. Quando eu falo em aborto, eu quero que você entenda uma pequena exceção. Que exceção é essa, professora? É a exceção monista, a exceção pluralista, a teoria monista de concurso de pessoas. Professora, eu não estou nem lembrando o que é isso. Você estudou no artigo 129, que? No artigo 29, 129 não. Você estudou no artigo 29 que, dentro de um concurso de pessoas, os agentes eles respondem pelo mesmo crime, não é? Na medida da sua culpabilidade, mudando a pena. Aqui é exceção, por quê? Porque a mãe responde em um artigo, quem auxiliou responde em outro, quem efetivou, quem praticou as manobras abortivas, responde em outro artigo. Então, por isso é que eu tenho uma exceção pluralista à teoria monista, porque mesmo estando em uma relação de concurso de pessoas, cada um responde por um crime, certo? Já quero adiantar. Quando eu falo em aborto, eu tenho a ideia do aborto criminoso, que é o que nós vamos analisar. Não entra as hipóteses, claro, eu sei que você sabe, mas só para reforçar, do aborto espontâneo. E vamos analisar, para fechar, as causas em que o aborto é permitida, certo? Vamos lá começar com o aborto provocado pela gestante, certo? Quando eu falo aqui do aborto provocado pela gestante, eu tenho duas divisões. Eu tenho o aborto com o consentimento ou que ela mesma provocou. Então, presta atenção. Aborto provocado pela gestante. O aborto provocado pela gestante é aquele do artigo 124. O que eu quero que você analise? Que a gestante, ela sempre vai responder aqui no artigo 124. A mãe, ela sempre vai responder no 124. Esse aborto, é claro, nós encerramos dentro do assunto dos crimes contra a vida, a parte da vida extrauterina. O direito se preocupa também com a vida intrauterina, que é a vida no útero. E é exatamente isso que o crime de aborto ele vai estabelecer, tá certo? Por quê?
Vida extrauterina, eu tenho um crime de homicídio, de infanticídio e de instigação ao auxílio ao suicídio, à automutilação. Vida intrauterina, aborto. A mãe responde no 124. Tanto pode ser no autoaborto, como ainda pode ser na ideia do aborto consentido. Como assim, professor? Presta atenção. O aborto consentido é o seguinte, vou ler consentido. Vou ler o 124 para ti agora, presta atenção. Ó, provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque. Pena, detenção de 1 a 3 anos. Então, anota também aí a pena, porque às vezes a banca cobra, né? Detenção de 1 a 3 anos. O que é isso, professor? Seguinte, mulher tá grávida, não quer o bebê. Ela pode praticar manobras abortivas nela mesma. Ela tomou uma pílula que aborta. Ela tomou determinado medicamento que faz abortar. Ela estava dando socos na barriga dela que ocasionaram um aborto. Então, eu tenho a ideia do autoaborto, não é o aborto espontâneo. Ela abortou sozinha. Ou ela pode consentir para que outra pessoa pratique as manobras abortivas. Ela foi numa clínica que realiza aborto e lá ela pediu para que realizassem o aborto nela. Ela responde no 124. Professor, e a pessoa que realizou o aborto responde no 124? Não, vamos já ver onde é que essa pessoa responde. Mas ela tanto pode praticar manobras abortivas nela, como ela pode consentir para que outra pessoa pratique, certo? A gestante responde no 124. Entendida essa ideia? Fácil, não é? Lembrando que eu estou tratando de um crime de mão própria. Admite participação? Admite. Professora, tem alguma hipótese da outra pessoa responder como partícipe do 124? Tem. Se prestar algum auxílio sem praticar qualquer manobra nela. Porque a partir do momento que faz alguma coisa, que pratica alguma manobra nela, com o consentimento dela, não responde mais no 124, tá certo? É justamente sobre a ideia dessa terceira pessoa que nós vamos analisar a partir de agora. Ó, aborto provocado pela gestante é a mãe, certo? Eu posso ter a função da terceira pessoa. Professora, que terceira pessoa é essa? Não tô entendendo nada. A outra pessoa que deu o medicamento a ela, que praticou a manobra abortiva nela, certo? Que empurrou ela da escada para que ela abortasse. Então, aqui eu tenho aborto provocado por terceiro. Ó, aborto provocado por terceiro. É a outra pessoa e não mais a mãe. Só que eu quero que você analise que quando eu falo desse aborto provocado por terceiro, eu tenho duas hipóteses dessa outra pessoa. Você concorda que essa pessoa pode praticar manobra abortiva nela, porque ela foi lá na clínica clandestina que realiza aborto, né, com o consentimento dela? Ou pode ser o quê? Ah, ela engravidou de um cara, o cara não queria que ela tivesse o filho. Então, ele mesmo colocou lá um negocinho, a pílula abortiva dentro do suco de laranja e entregou para ela. Ah, ele empurrou ela da escada, fez com que ela caísse e perdesse o bebê. Esse aborto pode ser praticado por terceiro, tanto com o consentimento dela, como sem um consentimento. Se for o aborto provocado, certo? Sem o consentimento, a gente responde no 125, presta atenção. Provocar aborto sem um consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. Vamos lá. Aborto provocado. Ó, o agente ele responde no artigo, vou já adiantar aqui para tu. 125, ou ele pode responder no artigo 126. Se ele pratica o aborto sem o consentimento da gestante, certo? Se ele pratica o aborto sem o consentimento da gestante, vou só reforçar aqui, vou só analisar de novo a pena. Reclusão de 3 a 10 anos. Aqui eu tenho a ideia da reclusão de 3 a 10 anos. Presta atenção. O que seria aqui o artigo 125? Já sabe, mãe fica no 124, pronto, parou. Aqui é a situação do que o agente, ele pratica a manobra sem que a gestante tivesse
dado o seu consentimento. Ela engravidou, o cara não quer que ela tenha um filho, ela quer, tá bonitinha lá, grávidazinha, bonitinha, quer o filho, e o cara não quer. Então ele coloca um medicamentozinho abortivo dentro do suco. Toma, meu amor, bebe esse suco, tá fazendo muito calor, né? Faz bem pro bebê. Ela toma, aborta. Ele chegou lá, empurrou ela da escada, caiu da escada, acabou perdendo o bebê. Abortou. Foi porque ela quis? Não. Foi sem o consentimento dela. O agente responde no 125. E ela, professora? Ela não responde por crime nenhum, porque ela foi vítima, certo? Ela foi vítima. Beleza, né? Entendido onde é que a mãe responde, onde é que a terceira pessoa responde. Mas observa que eu também posso ter a possibilidade de a pessoa praticar a manobra abortiva, mas com o consentimento dela. Então, nesse caso, o agente, ele responde o quê? Responde pelo artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Reclusão de 1 a 4 anos. Nesse caso, é provocar o aborto com o consentimento da gestante. Preste atenção. Aqui eu tenho a ideia da reclusão de 1 a 4 anos. O que eu quero que você analise? Reclusão de 1 a 4 anos. Eu quero que você analise o seguinte. Aqui teve o consentimento, no 126. Aqui não teve o consentimento, no 125, certo? Imagine o seguinte. Eu tenho a ideia a mulher engravidou, o cara tá ali, o pai, nenhum quer o bebê. O que acontece? Ele vai e convence uma outra pessoa a praticar manobras abortivas nela. Nesse caso, o que aconteceu? Ele convenceu outra pessoa a praticar manobras abortivas. O cara foi lá, essa outra pessoa praticou manobra abortiva nela. A mãe responde pelo quê? Pelo aborto consentido, 124. Quem realizou a manobra abortiva? Ela deixou ou não? Deixou. Então, responde no 126. E o cara lá, o pai, que influenciou esse médico aqui a realizar a manobra, responde como partícipe do 126, tá certo? Agora, se ele auxilia a mãe, não tem participação de ninguém, o pai auxiliou a mãe, sem praticar qualquer ato executório, ele responde como partícipe do 124. Beleza, entendido isso daqui, mas observa o seguinte, às vezes a gestante, ela até deu o consentimento, mas esse consentimento não é muito uma coisa que eu tenho que levar 100% em consideração, não. Acompanha comigo o parágrafo único do artigo 126. Seguinte, aplica-se a pena do artigo anterior, ou seja, essa pena aqui, porque o aborto sem um consentimento, a pena é maior. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental, ou seu consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Preste atenção. Se a gestante, ela é menor de 14 anos, ela é alienada ou débil mental, se esse consentimento ele foi obtido mediante, certo? Se esse consentimento foi obtido mediante fraude, mediante grave ameaça ou mediante violência, violência é o seguinte, vamos aos exemplos. A gestante consentiu em realizar o aborto. Só que como é que foi esse consentimento? Ela tinha 12 anos, ela tinha 13 anos e engravidou. Ela era menor de 14 anos, então eu considero esse consentimento dela, mesmo que não tenha consentido, né? Porque ela não tem o discernimento necessário. Ela era alienada, ela era débil mental. Ela consentiu, mas por quê? Porque enganaram, aplicaram uma fraude e ela achou que estava fazendo outro procedimento e era um aborto, tá certo? Ela foi ameaçada, ela foi espancada. Por exemplo, o pai, olha, se você não tirar essa criança, eu lhe mato.
olha, se você não tirar essa criança, certo? Ela apanhou e agora você vai tirar essa criança. Ou seja, o que é que acontece? Ela sofreu uma grave ameaça, ela sofreu uma violência. Aí ela consentiu para o aborto. Só que o consentimento dela para o aborto nessa situação aqui, nessas situações, em qualquer delas, eu vou falar que, ela consentiu, mas ela foi ameaçada, ela sofreu uma violência, ela não tem um discernimento necessário, é mesmo que não consentir. Então a pena não vai ser essa bonitinha do 126, não. A pena vai ser essa, ó, de reclusão de 3 a 10 anos. Ela responde aqui, o agente responde aqui, reclusão de 3 a 10. Reclusão de 3 a 10 anos. O agente aqui, ele responde pela pena do 125, entendeu? Porque é mesmo que esse consentimento, na verdade, esse consentimento não serve de nada, né? Digamos assim. Beleza, então entenda que essas são as causas de aborto. Aqui o agente responde ou no 124, ou no 125, ou no 126. Só que eu ainda quero destacar para vocês que eu tenho, por exemplo, causas de aumento de pena. Eu tenho causas de aumento de pena que você vai encontrar lá no artigo 127. Abre aí comigo o seu artigo 127 e vamos analisar as causas de aumento de pena. Seguinte, ó. As penas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão de natureza grave. Peraí, vamos lá. Primeira situação. Se o artigo 127 falou que as causas de aborto que ele está citando são para os dois últimos artigos, o que você analisa? Que essas causas de aumento de pena se aplicam ao artigo 125 e ao artigo 126. Quer dizer, professora, que quando eu estou falando do 124, do aborto praticado pela gestante, eu não tenho essa causa de aumento de pena, é? Não, e você vai já entender por quê. Vamos lá. Primeira causa de aumento de pena é a seguinte: são aumentadas de 1/3. Mais 1/3 aqui. Quando, professora? São aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meus empregados, para provocá-lo, a gestante sofre de lesão corporal de natureza grave. Ou seja, aqui ela sofre lesão grave. Você já entende por que eu não aplico ao artigo 124. Princípio, da lesividade. Ou seja, eu não posso punir a gestante porque ela se autolesionou, né? Ela se autolesionou. A lesão não foi nela, então responde quem? O terceiro. Nesse caso, se ela sofre lesão grave em decorrência desse aborto, a pena dele ainda aumenta de 1/3. Mas não é a única causa de aumento de pena, não. Eu tenho outra bonitinha. A chance de lesão por natureza grave são duplicadas se por qualquer delas sobrevém a morte. Agora, atenção aqui também. Duplicadas. Professora, como é que eu vou saber se a gestante, se o agente ocasionou a morte, se o agente responde aqui no 127 ou se o agente responde pelo homicídio, porque não é morte? Para analisar qual o crime praticado pelo agente, você sempre tem que analisar o dolo do agente. Qual era a intenção dele? Ele queria matar a mulher. Ele queria matar a mulher. Se o dolo dele está estabelecido, vai estar estabelecido na questão. Se o dolo dele era matar a mulher e ele dá algum medicamento, alguma coisa e acaba matando a mulher, ele responde pelo homicídio. Aqui a intenção dele não era matar, certo? A gestante. A intenção dele era o quê? Era matar o feto, era que ela abortasse. Só que aí ele errou, excedeu e acabou que ela morreu. A intenção não é a morte, é o crime préter-doloso. A intenção é o aborto e a pessoa acaba morrendo. Então ele responde pelo aborto com causa de aumento de pena. Analisa comigo que às vezes o aborto aqui também, ele é permitido. Professora, existem hipóteses em que o aborto é permitido?
Existem sim. São as hipóteses do artigo permitido, do artigo 128. E aqui eu vou destacar o seguinte para você. Eu vou colocar na lousa o que está no artigo 128. Nós temos decisões quanto ao aborto permitido pelos nossos tribunais superiores, né? Ah, do feto anencéfalo. Ah, do feto com microcefalia. Nós temos uma decisãozinha do nosso tribunal, que é uma decisão isolada, que é o aborto nos 3 primeiros meses de gravidez. Eu posso dizer que isso daí é um aborto permitido nos 3 primeiros meses de gravidez? Não, mas eu tenho uma exceção que isso não foi considerado aborto, certo? Ah, do fato anencéfalo é considerado aborto, aquela criança nasceu sem cérebro, isso vai ser considerado um aborto? Não, porque eu não tenho o quê? Eu não tenho chances de vida para aquela criança que não tem um cérebro, certo? Mas, ó, vou colocar na lousa somente as hipóteses do artigo 128. As decisões eu acabei de falar para você, você volta o vídeo, anota bonitinho, certo? Bora lá. Não se pune o aborto praticado por médico. Inciso 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Ou seja, eu estou falando aqui do aborto necessário. Não existe outro meio de salvar a vida da gestante. O aborto necessário. É necessário que eu efetive a manobra abortiva. Preste atenção. A mulher, ela chegou ali, morre, não morre no hospital. Ou eu salvo a gestante ou eu salvo o feto. Qual é a preferência aqui? Salvar a gestante. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, pergunta: eu preciso de autorização judicial para isso? Eu preciso de autorização da gestante para isso? Ó, não preciso nem de autorização judicial, nem de autorização da gestante. Imagine se eu precisasse da autorização da gestante, ela está ali inconsciente. Se eu for esperar ela acordar, para ela falar o que é que ela quer, ela morre. Ou 90% das vezes ela vai dizer, não, salve a criança, eu não quero, né? Deixa ela viva e eu posso morrer. Então, nesse caso, não precisa de autorização da gestante, não precisa de autorização judicial. Mas eu tenho outra hipótese do homicídio, do aborto permitido. Ó, inciso 2. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é praticado, e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Eu estou falando do aborto humanitário ou do aborto sentimental. Aborto humanitário ou aborto sentimental. Nessa hipótese aqui, o que acontece? Vou fazer a mesma pergunta. Eu preciso de autorização judicial? Aqui a mulher abortou porque ela foi vítima de estupro. Então, preste atenção. Imagine o trauma que às vezes pode, né? Nem sempre. Mas às vezes pode gerar da mulher que foi estuprada. Ela já foi vítima desse crime e ainda tem que conviver com o filho do estuprador o resto da vida como sendo filho dela também. Então, por isso é que o aborto, ele é permitido. Eu preciso de autorização judicial? Não, mas preste atenção que aqui eu preciso da autorização da gestante. Nesse aqui, no humanitário, no decorrente de estupro, ela só aborta se ela quiser. Ela pode ver o filho como filho único dela e não do estuprador, certo? Então, se ela não vê como filho do estuprador, vê como filho dela, eu não preciso realizar manobras abortivas. Professora, o artigo 128 trata da ideia do médico, é isso? É. Mas será que o enfermeiro que realiza essa manobra abortiva pode estar amparado por essa excludente? Pode estar amparado por uma excludente, mas não por essa. Não há outro meio de salvar a vida da gestante. A pessoa realizou manobra abortiva e tirou o feto. Está de necessidade. Tá certo? Beleza. Entendido? Para fechar, vamos para as nossas questõezinhas. Eu quero que você acompanhe comigo a primeira questão. Primeira questão, ela vai falar o seguinte. Janaína está grávida de 10 semanas e deseja praticar um aborto. Ela descobre que está próxima à costa brasileira, mas em espaço classificado como alto mar, ou seja, está no alto mar, é terra de ninguém, né? O navio da ONG holandesa que viaja pelo mundo fornecendo informações contraceptivos e realizando abortos seguros em gestação até 12 semanas.
nos termos da legislação holandesa. Então, lá na Holanda, isso daqui é permitido, no Brasil, não. Para tanto, Janaína aluga uma embarcação privada e sai do Porto de Santos, com destino ao navio da mencionada organização não governamental, que está ancorada a 20 milhas náuticas da costa brasileira. Ali, de forma livre e consciente, Janaína realiza o aborto. Na volta, ao descer da embarcação alugada, já em solo brasileiro, Janaína é presa pela PF pela prática do delito de aborto, sendo certo que ela confessa toda a sua conduta. Nesse caso, vamos entender e vamos logo para o que interessa. Ela praticou o aborto aonde? Em alto mar. Se ela praticou o aborto em alto mar e foi numa ONG, num navio de uma ONG holandesa, o princípio da bandeira aqui, ó, eu vou seguir as regras holandesas. Eu vou seguir a regra da Holanda. Se estava de acordo com a legislação holandesa, não era crime na Holanda, ela não responde crime no Brasil. Então, nesse caso, direto ao ponto, você marcaria aí a questão de número 1 como sendo gabarito letra B, ó. Janaína não praticou crime algum. O aborto foi cometido fora do território nacional, porque estava em alto mar e era uma embarcação holandesa. Mais precisamente em território holandês, pois a embarcação holandesa estava em alto mar. Dessa forma, Janaína não poderá ser responsabilizada pela lei penal brasileira na hipótese. Viu que questãozinha complexa? Boa aqui de ser resolvida. Vamos para frente, que foi uma questão da Polícia Civil do Estado do Ceará. Vamos para a segunda questão. Saulo se desentendeu na fila do caixa de um supermercado com outra consumidora, Viviane, que estava no 8º mês de gestação, e lhe desferiu um fortíssimo soco no rosto. Em razão do golpe, Viviane perdeu o equilíbrio e caiu com a barriga no chão. Ao ser levada ao hospital, foi constatado que a Viviane apresentava lesão leve na face, mas que havia perdido o bebê em decorrência da queda. Considerando o estado gravídico evidente, ou seja, é evidente que ela estava grávida, ela estava com 8 meses, a conduta praticada por Saulo configura o crime de... Vamos lá aqui entender. Nesse caso, o que o Saulo queria? Era que ela perdesse o bebê? Não, ele deu um soco no rosto dela, mas ela caiu de barriga no chão. Então, a intenção dele não era o aborto, era a lesão. Então, você já fica aqui, ó, entre as alternativas que estão em volta da lesão corporal. Aqui fala de aborto, ó, pode ser essa também, né? Lesão corporal. Só que o que aconteceu? Ah, lesão leve na face, beleza. Mas ela perdeu o filho dela. Então, é uma lesão gravíssima. Quando a lesão ocasiona o aborto, é uma lesão gravíssima. Então, ó, letra B, lesão corporal qualificada pelo aborto. Vamos para a questão de número 3. O crime de consentimento para o aborto não admite coautoria, consumando-se no momento em que a gestante anue para sua realização, ainda que não haja a execução do procedimento abortivo por terceiro. O crime de consentimento para o aborto não admite coautoria, consumando-se no momento em que a gestante anue para a realização, ainda que não haja a execução do procedimento abortivo por terceiro. É errado, né? Não é aí também que consuma o crime de aborto. Beleza? Então, questão de número 3 é errada. Efetivamente, ela tem que abortar, certo? Com isso, nós encerramos mais um bloco referente aos crimes contra a pessoa, em específico, os crimes contra a vida. Eu agradeço a tua atenção, tua participação e até a próxima. Valeu!